Como escrever uma proposta de intervenção perfeita para sua redação e garantir a nota máxima nessa competência e com isso elevar a nota da tua redação ao 920 mais e ter acesso à universidade que você tanto sonha e que com certeza você vai conseguir alcançar esse sonho. Porque se você seguir o passo a passo que eu vou te falar aqui, fizer tudo certinho, bonitinho, com certeza você vai ter uma nota alta na sua redação e vai entrar na universidade. Vem comigo que eu vou te explicar aqui rapidão. A proposta de intervenção, ela é muito importante para a sua nota da redação. Por quê? Porque ela faz parte da conclusão do seu texto e essa proposta, ela geralmente vai estar ali entre 6 linhas, 5 linhas. Tem gente que emociona e faz 8 linhas de proposta, mas não precisa. Se você fizer uma proposta muito bem detalhada, muito bem feita em 5 linhas, você consegue garantir a nota máxima e ter sucesso na sua nota. Para isso, obviamente, você precisa seguir o passo a passo que o Enem te cobra e obviamente que eu vou te ensinar isso neste vídeo aqui. Mas o mais importante nesse primeiro momento é você entender a importância de escrever uma proposta de intervenção boa, eficiente, completa e que tire nota máxima. E aí você vai entendendo a função dessa proposta no seu texto. A proposta de intervenção, ela não é simplesmente uma conclusão do seu texto. Ela é a conclusão do teu raciocínio. O teu raciocínio começa na tese. Você cria na sua tese uma problematização. Essa problematização vai ter a argumentação no parágrafo de desenvolvimento e no final do seu texto, na conclusão, você finaliza com a proposta de intervenção. Isso é muito importante para você entender. E aí o que acontece? Vamos lá. Você vai pegar, vai argumentar, por exemplo, sobre a falta de fiscalização. Então, na sua tese, você vai colocar lá que existe um problema de falta de fiscalização. Na argumentação, você vai falar que a falta de fiscalização é um problema, vai discutir que o problema dessa falta de fiscalização e na proposta você vai fazer o quê? Você vai falar que precisa melhorar a fiscalização, intensificar a fiscalização. Então perceba que saiu da problematização, passou pela argumentação para você finalizar o raciocínio na proposta de intervenção. Então, a ideia da proposta é que você saiba desenvolver um raciocínio completo, problema, argumento do problema e resolver este problema. A proposta de intervenção vale 200 pontos na sua nota do Enem. E esses 200 pontos, eles são muito importantes. Então, o que acontece? Você tem que pensar o seguinte, você vai lá tirar, vamos supor que você está ali tirando um 800 e não tem a proposta completa. Aí, de repente, você sobe lá a sua proposta para 200 pontos e a sua média final sobe. Essa nota da média final subindo com os 200 da proposta, ela vai fazer a tua nota sempre estar mais alta. Por quê? Porque você tem a proposta de intervenção, entre aspas, dada pelo Enem. Eu vou te explicar isso daqui a pouquinho, só segura um pouquinho aí. E você cumprindo o que o Enem quer, você tira a nota máxima nessa competência de proposta. E isso faz a sua nota geral subir ainda mais. Agora, olha o problema. Vamos pensar ao inverso. Vamos supor que você está lá, não quer treinar muito bem a proposta, está vacilando e fala assim, deixa para lá. Aí vamos supor que você perdeu 80 pontos de proposta de intervenção. Esses 80 pontos na média final, você teria que dividir por 5. Faz a conta e olha o tanto que você está perdendo na tua proposta. Você está perdendo quase 20 pontos de média geral. Se fosse 100, seria 100 dividido por 5, dá 2, né? Dá 20. Então, você teria justamente quase 20 pontos a menos na média. Então, se você está precisando tirar, vamos supor, 805 para entrar num curso tipo medicina, numa federal, menos 20 pontos por causa de proposta, você já está longe. Entendeu a ideia? Então é muito importante você saber que esses pontinhos da proposta eles vão fazer muita diferença lá no final. E tem uma outra coisa muito importante que é o seguinte: a tua proposta sendo bem escrita, bem elaborada, ela está trabalhando nas competências 1 e na competência 4, que diz respeito à qualidade da tua escrita
e também está ligado à coesão textual. Vamos entender melhor. Na competência 1, a qualidade da tua frase, a qualidade da tua escrita está ligado diretamente à sua nota final. Então vamos supor que você escreveu a proposta, aí escreveu aquelas frases truncadas, meio ruim, errando vírgula, errando outras coisas, ou seja, você já está perdendo na competência 1. Então, se você sabe escrever uma proposta bem escrita, você já não está perdendo na competência 1. Você pode até ganhar. O mesmo vale para a competência 4, que é a competência de coesão textual. Se você usa os conectivos certinhos ali na proposta, por meio de, por intermédio, afim, para que, isso vai fazer com que a sua nota de competência 4 seja uma nota mais alta. Ou seja, escrever uma proposta de intervenção bem implica em melhorar a sua nota nas competências 1 e na competência 4, obviamente, além da competência 5, que é a competência de proposta. E fazendo tudo certinho, olha que loucura! Você está trabalhando competência 3, projeto de texto, competência 5, proposta, competência 1, qualidade do seu texto escrito e competência 4, a coesão textual. Tudo isso na conclusão do seu texto. Você já sabia dessa? Escreve aqui para mim nos comentários se você já sabia dessa. Ou você achava que era só escrever lá quem, o que, como, para que e detalhamento. Faz aqui, comenta para mim. Elevando o nível da nossa conversa, vamos pensar o seguinte: a tua proposta ela é o inverso da tua tese. Então, se na tua tese está escrito falta de informação, a tua proposta é melhorar a informação. Falta de educação, melhorar a educação. Falta de fiscalização, melhorar a fiscalização. Pensa que isso vai ser a competência 3 da tua redação, tá? Projeto de texto. Então você colocou a tese, falta de informação, discutiu no parágrafo, falta de informação, chegou na proposta, melhorar a informação. Na competência 3, teu corretor está entendendo que você teve um projeto de texto bem elaborado e logo a tua nota de competência 3 sobe, ela passa dos 120. Se você errar isso, sua nota nem passa de 120 na competência 3, tá? Então isso é muito importante para a gente começar a nossa conversa no alto nível. Propostas vai sair da tese para o argumento, para chegar, enfim, na proposta de intervenção. Essa parte é fundamental que você saiba fazer. Eu sempre que eu estou dando aula para os meus alunos de introdução, de tese, de argumentação, eu sempre pergunto qual que é a proposta para esse texto. Qual que é a proposta para este parágrafo? Sempre, sempre, sempre. Você pode assistir alguma aula aqui do canal de Certa Palavra, de argumentação ou de tese, de introdução, que eu sempre faço a mesma pergunta. A gente lê a proposta lá, lê o texto, lê a tese, lê o que for. Aí eu vou te perguntar, qual que é a proposta de intervenção para esse parágrafo? E aí você tem que saber. Por quê? Se você não souber, o parágrafo está ruim. Isso aí é uma coisa muito séria na redação, entendeu? Escrevi um parágrafo de argumentação. Se eu não sei qual proposta de intervenção virá deste parágrafo, quer dizer que meu parágrafo não está bom o suficiente. Por quê? Porque o meu corretor precisa ter certeza da minha problematização e da minha problematização ele precisa ter certeza de qual será a proposta de intervenção, tá? Então, muita atenção nisso. Quando você for fazer o seu texto, você tem que ter isso assim, claro, muito claro na sua cabeça. E aí, tá curtindo essa aula? Tá curtindo esse vídeo? Faz um comentário aqui para mim de qual cidade do Brasil que você está me assistindo. Eu adoro saber isso. E deixa um likezinho aí para me ajudar a chegar a 1 milhão de seguidores, beleza? Se inscreve no canal aqui também. Valeu! E agora a gente chegou nos 5 elementos da proposta de intervenção. Quem, o que, como, para que, detalhamento. Não necessariamente nessa ordem. Eu gosto de pensar sempre no quem, no que, aí depois ponho como, o detalhamento talvez e o para quê, tá? Não, o detalhamento ele não tem uma ordem específica. Tem gente que aprendeu a detalhar somente o agente, que virou meio que uma bobeirinha dessas assim. Então assim, quem? O governo federal.
aí a pessoa coloca uma vírgula. Principal responsável pelo bem-estar da sociedade brasileira, detalhamento. Ou o governo federal responsável, enfim, detalhou a gente, tá? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, porque em 2023 e 2024 eu vi algumas pessoas perderem ponto de proposta de intervenção sem ter uma explicação de por que essas pessoas perderam ponto. E eu tenho assim dentro de mim que muitas vezes foi porque o corretor ou a corretora não entenderam o detalhamento, porque talvez o detalhamento do sujeito lá do agente não tenha ficado grande o suficiente para ele achar que era um detalhamento. Então, eu não gosto de detalhamento de agente. Eu sou a favor de colocar o detalhamento sempre da ação, uma explicação. E aí você já coloca um conectivo de explicação, tipo um porquê, um já que, um visto que, uma vez que, para a pessoa entender que aquilo ali é um detalhamento, para não ter dúvida. Então, por exemplo, tá? O governo federal deve criar campanhas educativas, vírgula, porque essas campanhas são necessárias para informar a população que não tem conhecimento sobre o assunto, vírgula, por meio da internet e da televisão, por exemplo, tá? Não quer dizer que é só isso que exista. Isso aí eu acho uma ótima forma de detalhamento. Não quer dizer que não possa fazer diferente, beleza? Eu acho isso. E a mesma coisa é o seguinte, o que eu acho não quer dizer que o meu aluno faça. Eu vou te mostrar um exemplo daqui a pouquinho e aí você vai entender como que é legal você saber fazer um bom detalhamento de proposta, como que isso é necessário. E aí, vamos voltar aqui, ó. Eu tenho quem? O agente. O que é a ação? A ação, lembra que tem que ter verbo de ação. Deve fazer, precisa fazer, ok? Faça isso. Não coloque deveria fazer, porque o deveria, ele não vai fazer. O que seria, nunca será, beleza? Isso aí, não usa esse verbo dessa forma. Seria, deveria, poderia. Deve fazer, precisa fazer. Cabe ao governo realizar isso, beleza? Faz dessa forma, não vacila. O como, que é o meio e o modo, geralmente levam algumas dúvidas. Sugestão: primeiro, assiste aqui outras aulas do Certa Palavra de Proposta, que eu tenho várias aulas com vários exemplos de propostas, exercícios e tal. A segunda é você sempre usar os conectivos por meio de, por intermédio, ok? Faz isso, tá? Por quê? Porque o corretor quer ler esse conectivo. Por meio disso, por intermédio daquilo, a partir disso, faz com que o corretor pense rapidamente assim, não, por intermédio, por meio, é o meio e já vai validar a sua proposta. Não deixa de fazer isso. E a mesma coisa com a finalidade, o para quê, o próprio para que isso tal, a fim de, o a fim separado, a fim de melhorar a situação da vacinação no Brasil, o governo deve aumentar as campanhas de vacinação ao longo do ano todo. Lembra sempre de usar os conectivos para você fazer o por meio de e o a fim de. O detalhamento eu gosto de usar conectivo, mas não quer dizer que só assim pode ser feito, tá? E aí vamos entender a nota. Sua nota de proposta, eu já falei que são divididos em 200 pontos. Cada elemento são 40 da nota final. Então, quem, o que, como, detalhamento e a finalidade. Cada um 40 pontos, ok? Lembra, não vacila, conta no dedo. Quem, o que, como, detalhamento, para quê. Eu faço isso até hoje corrigindo o texto. Eu estou corrigindo e fica assim, ó. Ah, beleza. Tá? Se você tiver duas propostas, a nota mais alta é a que vale. Então, eu fiz uma proposta de 200 e uma de 160. Tiro nota máxima de 200. Fiz uma de 160, uma de 120. A nota de 160 é a que vale, ok? Então, é sempre dessa forma. Eu vou te mostrar um exemplo de uma proposta de intervenção e aí a gente vai discutir se essa proposta vale 200 ou não vale 200. Começando aqui o parágrafo, ó, portanto, conectivo obrigatório. Esse conectivo aqui vale 40 pontos da sua nota de C4, beleza? Não vacila com isso. Ó, é necessário
que o Ministério da Educação, quem, tá? Promova campanhas educativas sobre os costumes, as crenças e os conhecimentos africanos. Isso daí, eu vou colocar aqui ó, de amarelinho, ó, promova tal, é ação. O que o Ministério da Educação deve fazer? Promova campanhas educativas sobre os costumes, as crenças e os conhecimentos africanos. Lembra que eu te falei da competência 1, que você tinha que ter a manha? Ó, os costumes, as crenças e os conhecimentos. Isso chama paralelismo, tá bom? É muito importante você dominar essa parte da C1, tá? Isso é o paralelismo. Eu vou colocar dessa corzinha aqui o detalhamento, ó. Tal como sobre os malefícios do preconceito racial. Ou seja, eu já entendi quais foram os dois problemas que essa aluna fez na redação dela. Primeiro, a campanha educativa sobre costume, crença e conhecimento será sobre falta de conhecimento sobre essa parte. E a questão do preconceito racial é um outro argumento que ela fez no texto dela, tal como sobre os malefícios do preconceito racial, ou seja, ela pegou os dois problemas e colocou em uma proposta só. Continuando aqui, aí ela coloca, olha, por meio das suas redes sociais, de anúncios televisivos e de panfletos. Olha, por meio de, tá bom? Então isso é um meio modo. Então ela já tem quem, o que, detalhamento e meio modo. Ela já tem 4 elementos. Essa ação deve visar ao fim, olha lá, visar já começa a finalidade, ao fim do desconhecimento acerca da cultura afro-brasileira e da falsa visão de que a população e a cultura branca são superiores à negra. Olha o A com crase. Essa menina é sinistra. Aí, vamos subir o nível aqui, tá? Vamos aproveitar que essa aluna é sinistra, a gente vai subir o nível junto com ela. E, como consequência, reduzir o sentimento de não pertencimento enfrentado pela população preta e a marginalização desse grupo social. Isso daqui, ó, que eu estou destacando aqui, é o efeito do efeito. Esse e como consequência, ele é o efeito do efeito, tá? Ele seria o detalhamento da finalidade, ao mesmo tempo que é uma união de dois argumentos. Tá sabendo que o sentimento de não pertencimento, com certeza, ela colocou isso na argumentação dela, beleza? Então ela tem 5 elementos na sua proposta, uma proposta só, e ela resolveu 2 problemas diferentes. Então cada corzinha é um elemento. Ministério da Educação, quem? Promova campanhas, o que? Tal como detalhamento da ação. Aqui, por meio das redes sociais, anúncio televisivo de panfleto, por meio de, tá? O meio. Essa ação deve visar ao fim, finalidade. Agora, eu vou dar um destaque aqui nisso daqui, ó. Deixa eu pegar uma cor aqui que eu não usei. Isso, quando você vai ligar a proposta, ela tem que ter uma relação de coesão. Se você colocar um ponto no meio da tua proposta, tem que ter isso. Ela não pode começar assim, para aqui, tá? Não pode. Ela precisa ter uma retomada da ideia anterior. Excelente essa proposta, né?